Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Nesse vídeo a gente vai estar falando sobre if, else e else if, ok? Então vamos começar criando uma variável chamada temperatura, tá? A gente vai ler aqui como a gente já fez aqui no exemplo anterior, só que a gente vai se aprofundar nesse exemplo, digita temperatura, ok? E a gente vai se aprofundar aqui, tá? Nesse exemplo. Então a gente vai fazer a mesma coisa, só que eu vou explicar no que a gente vai estar adicionando aqui, tá? Então o exemplo é: se a temperatura for menor ou igual a zero, né, que é a nossa primeira condição, a gente vai digitar, por exemplo, que o tempo está frio, tá? Está frio, tá? Muito frio, congelante, algo do tipo. E a gente tem nosso else. Então esse programa aqui só consegue lidar com duas regrinhas, tá? Tempo normal. Então se a gente fizer isso aqui, a gente vai ver que nosso programa não consegue lidar com nenhum intervalo de temperatura que poderia ser bem útil, tá? Então vamos voltar aqui e recapitular o que a gente fez. A gente tem esse if else, na verdade esse if temperatura for menor ou igual a zero, significa que a temperatura está fria, né? Está fria. E caso contrário, else, a gente vai ter que dizer que o tempo está normal, só que a gente quer ser um pouco mais específico, tá? Então para fazer isso, a gente precisa utilizar o else if, tá? Então, else if, como o nome já diz, a gente usa o else, depois um if. Significa que a gente vai unir um else, que vai ser um caso contrário, e um if, tá? Então, a gente pode adicionar já aqui, por exemplo, else if e outro condicional, outra condição. Só que essa condição ela vai estar conectada à primeira. Então, a gente tem que seguir alguma lógica, tá? Na primeira condição, eu estou vendo se a temperatura é menor ou igual a zero. Então, nessa outra condição, automaticamente, se a gente cair na segunda condição, é óbvio que a temperatura é maior que zero. Então a gente tem que estar seguindo essa lógica. Eu não posso colocar uma condição que, por exemplo, temperatura menor que menos 5. Eu nunca vou cair nessa condição, tá? Porque as duas... Vamos ver aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que vai acontecer, tá? Digamos menos 5. Temperatura menor que menos 5, tá? Vamos colocar aqui stir egg something. Stir, ok. Stir egg. Acho que é assim, né? Ok. Vamos compilar e executar. Eu acho que eu esqueci o else, tá? Eu não preciso do else. Ok. Então se a gente digitar aqui, por exemplo, menos 5, a temperatura está fria. A gente nunca vai cair nesse stir egg, tá? Essa condição aqui nunca vai ser executada porque ela é basicamente a primeira condição. Ela tem que ser arbitrária a primeira condição. Então a temperatura tem que ser maior que zero, maior ou igual a zero, né, no caso. A gente pode fazer assim. Ou, por exemplo, menor que 10 também estaria conectado aqui porque é arbitrária a primeira condição, ok? Então vamos ver a temperatura baixa, né? A gente pode fazer o seguinte: a gente pode voltar aqui e adicionar else if, na vez de adicionar o else, cout temperatura normal, e a gente pode ver que a gente vai ter algumas coisas arbitrárias aqui, tá? Se a gente executar aqui, a gente vai ver que, vamos voltar aqui, vamos executar. Se a gente digitar, por exemplo, 100, ele vai mostrar que a temperatura está normal. Só que isso não é verdade, tá? A gente pode fazer... a gente pode adicionar uma condição que seja um pouco mais relevante, tá? Então, digamos que a gente tem aqui uma temperatura que... Uma condição que verifica se a temperatura é maior que 10. Então, a gente poderia ter algo do tipo... Else if temperatura for... Se a temperatura for menor que 40, tá? A gente poderia, na verdade, a gente poderia alterar essa condição para menor que 40, tá? Caso contrário, a gente poderia temperatura muito alta. Então esse programa aqui, na verdade, temperatura normal. Então a gente pode ver que a gente tem um intervalo aqui, tá? Bem definido. Entre 0 e 40, ele vai mostrar a temperatura normal. Se eu digitar 41, por exemplo, vai mostrar a temperatura muito alta. Se eu digitar 40, ele ainda vai mostrar a temperatura muito alta. Mas se eu digitar, digamos, 39, na verdade, 39 vai mostrar a temperatura normal, tá? Como vocês podem ver.
Vocês podem adicionar mais condições, tá? Vocês podem estender esse exemplo para que vocês possam chegar a algum resultado aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Então é isso, falou e fui!